Jesus é o suficiente. Presta atenção. Pedro estava frustrado por causa de uma noite inteira sem pegar nada. Jesus chega e fala, ó, vai lá, lança a rede. Pedro faz a pesca da história, dos sonhos dele. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus chega, Lázaro ressuscita. A mulher, que era viúva, em Naum, vai enterrar seu único filho. O cortejo dela cruza com Jesus e o seu filho que estava morto ressuscita, certo? Leproso, escondido, vivia humilhado, se prostra aos pés de Jesus e fala, mestre, Senhor, se queres me purifica. Jesus diz, eu quero, toca nele, ele é purificado. Então onde Jesus chega, onde Jesus está, não precisa de mais nada, só Jesus, só a presença de Jesus é o suficiente para fluir, para curar, para transformar, para mudar a história. Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus não fala nada, não prega, não faz sermão, ele simplesmente senta na mesa e começa a comer. Zaqueu levanta e fala assim, ó, tudo que eu roubei eu vou devolver 4 vezes, e é o seguinte, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Jesus olha e fala assim, ó, hoje a salvação entrou nessa casa. Então Jesus é o suficiente, irmão. O que excede, complementa Jesus, já não faz parte do reino dos céus, não é princípios. Jesus, ele é tão suficiente que ele chega no casamento, o vinho acaba, ele tá ali, ele transforma a água em um vinho muito melhor do que o do começo, do que o que eles compraram. Porque Jesus não é apenas o suficiente, mas ele é o melhor. Jesus é o melhor. Então foca em Jesus. Trilha a sua vida, a sua caminhada em Jesus. Um dia eu estava numa reunião de célula e o cara perguntou para mim, o que precisa de uma igreja para uma igreja crescer? Eu falei, Jesus. Ele, não, mas o que mais? Eu falei, Jesus é o suficiente, irmão. Se Jesus não for o suficiente, o que vai ser? Se Jesus não for o suficiente, o que vai ser? Porque onde Jesus está, não tem pão, não tem peixe para alimentar a multidão, mas se tiver Jesus, o que tem é multiplicado. Se tiver casamento bagunçado, mas se tiver Jesus, o casamento é restaurado. Se tiver morte, se tiver Jesus, o morto ressuscita. Se tiver doente, se tiver Jesus, o doente é curado. Se tiver Jesus, as coisas mudam para melhor. Mas se não tiver Jesus, irmão, se tiver religião, se tiver crença errada, se tiver valorização de enfermidade, de demônio, as coisas vão se desbandeando. Tem pessoas que a religião, na verdade, eu costumo dizer que a religião te aproxima do inferno e te distancia de Deus. Porque você fica mais com medo de ir para o inferno do que de ser salvo em Cristo Jesus. Então a religião, ela potencializa o diabo, te aproxima do inferno, te distancia de Deus e coloca 1 milhão de crenças erradas na sua cabeça. Tá falando aqui um cara que leu a Bíblia mais de 30 vezes, que teve um encontro real com Deus, tive de frente com ele, durante 21 dias jejuei, não comi nada, só orando, jejuando e pedindo a Deus a revelação do evangelho, da graça do qual Paulo pregava. Eu falei assim, eu só quero aprender o evangelho da graça ao qual Paulo prega, porque é ele que vai vigorar, é ele que está ativo, porque a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. Um dia Pedro, no monte da transfiguração, Jesus transfigura seu corpo humano em um corpo celestial. Pedro assusta, vê Moisés e Elias ali, ele fala, uau, Senhor, devo eu fazer uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés? E quando Pedro tenta igualar Jesus, a lei, Moisés e aos profetas, Elias, uma voz sai do céu e fala assim, ó, este é meu filho amado, ouçam-no. Chegou a era de Jesus, chegou a hora de você ouvir Jesus, o Espírito Santo. Na verdade, no livro de Ezequiel, se eu não me engano, fala que na nova aliança ninguém precisa ensinar o seu próximo, porque o Senhor colocará o Espírito Santo dentro do coração de cada um e ele instruirá cada um segundo a vontade de Deus. Então, mano, o Espírito Santo tá aí, é só identificar, ativar, é só ouvir e obedecer, tá certo? É só ouvir e obedecer. Isaías capítulo 1, verso de número 19. Aquele que me ouvir e obedecer comerás o melhor desta terra. O que você precisa de fazer? Ouvir e obedecer, que o melhor dessa terra é com ele.
mas você tem dificuldade, tem facilidade em ouvir, dificuldade em obedecer, aí o melhor dessa terra não lhe é dado. Falou? Jesus é o suficiente, nunca se esqueça.